Durante muitos anos, a gente passa de caos em caos, trabalha, acelera, entretanto, a gente esquece que o nosso corpo necessita de descanso. Não importa se você está no meio de um caos, não importa se a sua situação, se sua vida está de uma forma como você não sabe como é que você sai disso, mas descansar faz parte da nossa vida. Ou a gente aprende a descansar por bem, ou um burnout vai nos ensinar a descansar. O tema da aula de hoje é tempo de descanso. Seja muito bem-vindo a Hopify. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Saindo do Caos, uma série produzida pela Hopify. E nesse dia, nessa tarde, nessa noite, depende de como você está assistindo em casa, eu estou aqui comigo, o Anderson Scopel, quem vos fala, e com Márcio Leão e com meu amigo Fel. Beleza, pessoal. Grande mais uma Fel. vez. Eu fico muito feliz de fazer parte disso, porque essas aulas serviram e servem muito para mim, e eu creio que nós vamos aprender muito mais e muito mais. Márcio Leão. É uma alegria estar aqui mais uma vez, junto com o Fel, junto com o Anderson e com você que está aí no YouTube, nas redes sociais, nos assistindo. Vamos, que essa aula vai trazer um alívio para nós. Pois é, nós estamos terminando o ano, ok? Hoje exatamente, com a data de hoje, 16 de dezembro, certo? Nós estamos em meio a um final de ano. E mesmo em um final de ano, mesmo em meio de um tempo que é o tempo de recesso, que as pessoas começam a programar para descansar, há muitas pessoas que não respeitam esse tempo do descanso. Há pessoas que tiram férias, mas não param. Elas não param em momento nenhum. Eu já falei aqui em algumas outras aulas sobre o que aconteceu comigo a início do ano passado, que foi uma série que eu acabei entrando num burnout por causa do excesso de trabalho. Foram quase 20 anos aí basicamente sem tirar férias, sem parar momento nenhum, até que o meu corpo não aguentou mais. Ou seja, eu fui obrigado a descansar e a respeitar o tempo do descanso. Então, o burnout me fez com que eu não tinha uma outra opção. E não é descansar 15 dias. Não é descansar o final de semana. Não é descansar o corpo e a mente no final de semana. É descansar até que o seu corpo diga assim para você: agora você pode voltar a trabalhar. Isso pode levar um mês, pode levar 2, pode levar 3, pode levar anos. Há pessoas que, para sair do burnout, tem que se internar num mosteiro zen da vida. Eu já vi casos de pessoas que o corpo necessita tanto de um descanso que esse cara, a única coisa que ele tem que fazer é se internar, ficar longe de celular, ficar longe das operações, deixar de fazer o que ele faz, ou ele faz isso, ou o corpo continua no processo e ele pode vir até a perder a própria vida. Então, descansar é necessário. A gente sabe que as pessoas que nos assistem nessa série de Saindo do Caos, ela olha para ela e fala assim: irmão, como eu vou descansar? Eu estou sem pagar água, eu estou sem pagar luz, eu não sei o que fazer. Como que eu vou descansar numa situação que eu estou? Só que se nós não descansamos, a gente não consegue pensar. A gente não consegue raciocinar. E a gente continua tomando decisões e decisões e decisões erradas, e a gente não consegue sair do caos. Não é isso, Márcio? Sim, Anderson, todos nós precisamos descansar. O cara pode ser rico, o cara pode ser pobre, o camarada pode ser pastor, pode ser padre, pode ser qualquer coisa, irmão. Precisa descansar. Olha que interessante. Às vezes, nós vamos passar por um perrengue por não ter direção.
por não ter direção. Deus estabelece para Moisés, ele fala bem assim, olha, a terra vai produzir por 6 anos, mas no 7º ano vão parar. A terra precisa parar. A Bíblia diz que nós saímos da onde, irmão? Nós fomos gerados da onde? Da terra, né? Do pó da terra. Exato. Se a terra precisa parar, imagine você com todas as limitações que nós temos. É a orientação de Deus, porque o nosso corpo, Fel, precisa de descanso. Quando dormimos, nosso corpo está descansando, mas a nossa alma descansa quando? Quando confiamos em Deus. Então nós precisamos descansar, precisamos confiar em Deus, irmão. Se você não fez durante um mês, queridão, você trabalha, você fez tudo o que era necessário. Se não deu, descansa e vai de novo. Mas descansa, porque senão, como antes falou, o seu corpo vai parar e vai ser pior. Exato. Vai ser pior. Quer ver uma... Tem até uma brincadeira na internet, eu esqueci o nome do cara que faz. Sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. E é mais pura da verdade. Porque produzir, tem gente que fica no escritório até 10 da noite. Mas ele já parou de produzir há muito tempo. Se ocupar não é produzir. Verdade. Entende a diferença? Uhum. Tem gente que se ocupa. Ele entra no escritório 8 da manhã, 10 da noite ele ainda está no escritório. Ele se autodenomina um workaholic, né? E para você que é empresário, que está me assistindo, se na sua empresa tem um workaholic, demita-o. Como assim demita? Demita esse cara. Sabe por quê? Porque 6 meses de trabalho, esse cara não vai produzir mais nada. Ele já não consegue mais produzir nada. Ele só fica na empresa gastando tempo. E sabe o que vai acontecer com o seu time? Dica de liderança, tá? O workaholic causa problema dentro da empresa. Sabe por quê, Márcio? Porque ele entra 8 da noite, sai 10 da... Ele entra 8 da manhã, sai 10 da noite. Aí o cara que entra 8 horas, sai às 18, ele fica assim. Já tá indo embora? Eu fico aqui até 10 da noite. Eu trabalho mais que todo mundo. Aí esse cara que já não trabalha mais, ele não produz mais, porque chega uma hora do tempo que ele já não produz, esse cara está causando problema dentro da empresa. Isso aí. Ele começa a causar problema dentro da empresa. Ele causa problema dentro da empresa. Workaholic, manda embora. Quer uma dica? Tem um livro chamado Reinvente Sua Empresa, que fala justamente sobre isso. É impossível você trabalhar em alta performance, cara, 15 horas por dia, 18 horas por dia. Você pode fazer isso bem uma semana. Agora, 6 meses, 3 anos, 10 anos, você não vai fazer isso. Verdade. Então, eu preciso respeitar o tempo. Se eu não respeito o tempo, eu não vou conseguir produzir. Não é isso, Fel? Tem um provérbio iugoslavo que explodiu aí nas redes sociais que diz assim... Ó, a Iugoslávia nem existe mais, mas o provérbio está lá. O provérbio está lá. Que diz assim, um bom descanso é a metade do trabalho. Então, o que acontece? Assim como você está dizendo, o trabalho em si não é aquele tempo que você está ali exercendo, mas é o quanto a sua mente descansa para você exercer aquilo ali. Então, você para analisar. Se você entende que você precisa de um descanso, você precisa acalmar, você precisa descansar, você vai produzir mais. Exato. Em todos os níveis da sua vida. Tanto no seu trabalho, quanto em todos os lugares. Se você entende que o seu trabalho, a metade do seu trabalho é o seu descanso, você vai produzir muito mais. E hoje, trazendo para essa situação que a gente vive, nós estamos com um projeto, com um objetivo. A gente... 24 horas pensando naquilo, a gente sai do trabalho, vai para casa e encontra com a filha, com a esposa e não consegue pensar em outra coisa a não ser no trabalho, você não consegue produzir mais. Então, você chegar em casa, é uma frase que você falou para mim que eu nunca vou me esquecer, volte para casa. Volte para casa. Seu trabalho não é o seu lar. Isso. Volte para casa. Perfeito. Isso enraizou em mim, porque o que acontece? Quando eu chego em casa agora, eu preciso descansar do meu trabalho. Porque eu não consigo ter um tempo. Se eu descansar, eu tenho tempo com a minha filha, eu tenho tempo com a minha esposa, eu tenho tempo comigo mesmo, para que o próximo dia eu possa estar 100% para entregar tudo que eu tenho de melhor. Você que é empresário que está me assistindo, se você tem um grupo da empresa que a galera fica sexta-feira, 10 da noite, batendo papo,
Irmão, tranque o grupo. Sabe por quê? Porque se esse cara, de noite, 10 da noite, final de semana, tá discutindo empresa, você sabe o que esse cara vai fazer segunda-feira quando ele chegar na sua empresa? Você sabe? Não falei. Vai discutir família. Verdade. Esse cara vai ficar dentro da sua empresa falando dos problemas que ele tem com a família. Você acha que esse cara vai render? Claro que não. Ele não vai render, porque a família dele está se arrebentando. Por quê? Porque ele inverte os papéis. Irmão, 8 às 18, trabalho. Saiu daqui, esquece que essa empresa existe. Vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família, vai cuidar dos teus filhos, vai viver. Porque existe vida fora da empresa. Uma vez, um cliente meu me ligou. Cara, sem zoeira, um cliente meu me ligou uma vez. Era sábado, sei lá, 18 horas. Ele viu um post meu na internet, viajando para algum canto, mandou mensagem para mim. E meu projeto? Sério? E meu projeto? Eu falei com ele, querido, então, eu tenho vida social, além do meu trabalho. Depois daquele dia, Fel, eu fiquei muitos anos sem aceitar cliente no meu Instagram, na minha rede social. Que as pessoas confundem, Confundem. Tem um projeto para entregar na segunda, o cara acha que domingo, 3 horas da manhã, você está online trabalhando. E não. A gente tem vida social. A gente precisa ter vida social. Quer ver uma coisa que eu aprendi e aprendo embora os Estados Unidos seja um dos maiores países capitalistas, certo? Uhum. Vou dar um exemplo para você de 2 empresas aqui. Primeira empresa, Chicken Filling. Ok? Uhum. Estados Unidos está vivendo uma crise, uma inflação absurda, né? Várias empresas quebrando, um negócio absurdo. E dias atrás, eu fui na Chicken Filling, que é uma empresa maior ou do tamanho do McDonald's nos Estados Unidos, que é uma empresa, que é um fast food de frangos nos Estados Unidos. Então a Chicken Filling tem, se eu não me engano, cara, eu não sei a quantidade de lojas que ele tem nos Estados Unidos inteiro, mas tem muita loja. É você comparar o Chicken Filling com o McDonald's, com o Burger King. Você chega no Chicken Filling dia de domingo, todas as unidades no país estão fechadas. Todas as unidades do país estão fechadas. Sabe por que estão fechadas? Porque de domingo eles não trabalham. Eles estabeleceram o seguinte: domingo é o dia que os meus funcionários precisam estar com a família. Domingo é o dia que eles precisam ir para a igreja. O fundador da Chicken Filling é um cara religioso e ele estabeleceu isso como princípio. Perfeito. Domingo é o dia que a minha família precisa ir para a igreja. Se eu vou para a igreja, meu funcionário não tem que trabalhar. E o funcionário que não é cristão? Não importa, ele precisa estar com a família dele. Não vai trabalhar. Quer ver uma outra empresa? Quer ver uma outra empresa? Tem uma empresa em Nova York chamada BH Fotovídeo. É uma das maiores lojas de fotografia do planeta. Os caras têm loja na Times Square, em Nova York. A loja não abre dia de sábado. Eles são adventistas e a loja não abre. Em pleno sábado, você chega em Manhattan, a loja está fechada. Por quê? Porque para eles, sábado é dia do Senhor. Aí eu que não sou da igreja, vai descansar e vai ficar com a sua família. Quer ver outra parada? Isso aqui é incrível. Se você entrar no site deles para comprar um produto, sábado à noite, loja virtual. Fechado. A loja dos caras está fechada. Nem a loja virtual funciona. Sabe qual o princípio que eles querem ensinar para as pessoas? Não basta, a gente não quer só que a gente descanse. A gente quer que sábado à noite você esteja com a sua família, que você não esteja comprando produto. Cara, a gente precisa aprender algumas coisas com essa galera. Aí eu te digo, Márcio, essas empresas estão quebrando? Duvido. Tem funcionário pedindo demissão? Duvido. Tem não, Fel. Tem não. Quando aqui na empresa, nego começa a ficar lá de madrugada batendo papo no grupo, eu vou lá e tranco. Já viu isso? Já? Não quero saber. Segunda-feira a gente resolve. Isso. Cara, vai ficar com seus filhos.
vai ficar com a sua família. Ou a gente vai ter problema. Porque o pessoal pensa que descansar é preguiça. Ah, o cara está Exato, descansando, exato. é preguiçoso. Não, é necessário. É claro que a gente conhece o preguiçoso. Sim, sim. Ele dá pinta, mas ele não descansa um dia, ele quer descansar todos os dias. Exato. Mas você descansar é importante. E descansar em Deus é rejeitar as preocupações. Quando você descansa em Deus, você entende o seguinte: eu tenho o meu problema, mas Deus vai me dar condição de resolver. E é aqui que eu preciso pensar, parar. Por quê? Porque senão eu vou resolver ou pensar que estou resolvendo um problema no serviço relacionado a dinheiro, mas estou arrumando outro em casa, com a família. Eu vou falar para você, irmão, arrumar serviço com a patroa não é fácil, não. E na vida espiritual também. Por quê? Tem muita gente, Fel, por conta das atividades do trabalho, ele não consegue ter tempo para cuidar da sua espiritualidade. Porque a sua espiritualidade, o seu espírito, conecta com a sua alma. É ele que vai trazer força, por exemplo, para você não sair de uma crise de depressão, para você sair de uma crise de uma ansiedade. Então você precisa cuidar do seu espírito, você precisa ter tempo para se conectar com aquilo que você acredita. Perfeito. No nosso caso, nós acreditamos aqui em um Deus aonde nós precisamos meditar, fazer meditações em cima daquilo que nós acreditamos, das Escrituras. A orientação é essa. Às vezes, tem pessoas que falam bem assim: eu leio a Bíblia todo dia. Tá, mas o que ela falou para você? Estava falando com uma parente minha sobrinha, e a minha sobrinha falou: eu leio todos os dias. Eu falei assim: o que ela fala com você? O que você aplica do que você lê? Porque ler você pode ler um livro, mas se você não aplicar, ele não faz efeito na sua vida. Você lê para ensinar ou lê para aprender? É isso. Então, quando a gente entende essa questão do descanso, a nossa alma também descansa e a gente tira um peso e transfere esse peso para Deus que nos ajuda. Salmo 121. Aquele que te guarda não dorme. Se Deus não dorme, irmão, dorme você. É isso. Confia. Confia. Faça aquilo que você tem que fazer. E deixa o resto que ele vai fazer. Eu preciso descansar. Eu preciso entender. Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de trabalhar. Há tempo de descansar. Eu preciso entender isso. Porque se eu não respeitar isso, o meu corpo vai me cobrar. E agora, falando a respeito disso, Deus como cuidador, né, como alguém que zela por nós, não dorme. Mas ele nos ensina que é um princípio dele descansar no sétimo dia. Se ele descansou, eu falo, não, eu não preciso. É isso. Não, eu sou top. Quer ver uma coisa que eu aprendi com a minha filha? Cara, um dia, primeira vez, trabalhei muito durante alguns meses para conseguir levar minha família para Disney. Minha filha Ana deveria ter uns 6 anos. Hoje ela está com 16, faz 10 anos. Estou indo para lá. E teve um dia que nós estávamos em Orlando e fomos numa outlet. Outlet são lojas de marcas com valores mais em conta. Eu dei um dinheiro para elas, falei, olha, vão lá e comprem o que vocês quiserem. E eu fui para o Starbucks, férias, tá, gente? Eu estava de férias e eu fui para um Starbucks, para o meu computador, atender coisa de cliente. E estou lá atendendo, estou lá trabalhando. Até uma hora que a minha filha voltou e falou, pai, a gente precisa de dinheiro. Aí eu virei para a Ana e falei assim, mulher só pensa em dinheiro. E ela me respondeu, e homem só pensa em trabalho. Irmão, vamos parar um pouquinho aqui. Paulada, né? Não, uma criança falar isso para você, você tem que ouvir. Sim. Você tem que parar e refletir. Porque raciocina comigo. Você sai, pega um voo, vai para os Estados Unidos, fica 30 dias nos Estados Unidos, as suas férias, você está trabalhando.
Pergunta que eu faço para vocês. Digamos que eu morra uma semana depois. Qual a lembrança que a minha filha vai ter dos Estados Unidos? Teria dos Estados Unidos. Será que ela teria das férias com o pai? Ou será que ela teria a lembrança do pai que abandonou ela nas férias? Essa lembrança, né? Entende a diferença? As férias na Disney sem o pai. Exato. Seu pai te levou para onde? Meu pai me levou e me deixou lá. Então, o homem, eu estou falando de mim, eu já cometi muito esse erro, cara. Muito esse erro. De focar no lucro, de focar em ganhar o dinheiro, em focar de avançar. Antes de gravar, minha filha me ligou e falou assim, pai, tô querendo ir no shopping fazer tal coisa, assim. Pode? Eu falei, filha, é urgente? Não, eu falei, dá para resolver isso amanhã? Dá, porque hoje eu vou precisar ficar um pouquinho mais aqui para mim terminar de gravar a série. Não, pai, tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque ontem deu o horário, eu saí e fui jantar com a minha filha. Terminei de jantar, fui para casa, botei uma série na televisão e fiquei até altas horas. Ela está de férias, até altas horas com ela, assistindo série. Então ela entende que hoje eu preciso ficar um pouquinho a mais. Agora, todo dia, o tempo todo, vai chegar uma hora que ninguém vai entender mais. Porque se você perguntar para o seu filho, pega uma criança que é pequena e diz o seguinte, ó, filho, o papai quer te dar uma casa top. O papai quer pagar uma escola top para você. O papai quer juntar grana para pagar a sua faculdade. O papai quer te dar uma vida legal. E a criança vai dizer, que legal, pai. Eu quero sim. Só que tem um preço, filho. O preço é você passar a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude inteira sem um pai presente. Você quer? Qual a resposta acha que ele vai te dar? Certamente não. Ele vai te dizer, não, pai, então eu não quero. Porque a sua presença para mim é mais importante do que esse monte de coisa que você idealizou para mim, que ele nunca te pediu. Ele só queria um pai. A gente que começa, igual aquela história do PlayStation. Ah, vou comprar um PlayStation pro bebê. Tem quantos aninhos? 6 meses. Não é para criança, é para você. Sim. A casa dos sonhos não é para o seu filho, é para você. Você que se engana, você conta essa mentira para você e quer enfiar de goela abaixo na sua esposa e nos seus filhos. A verdade é que você quer realizar os seus sonhos e você não pergunta à sua família se ela quer participar disso. O problema é que depois que o filho se perde, ele não olha para essa situação. Tem muita gente assim, Anderson. Às vezes o cara ele vai ter a casa dos sonhos, a família dele não vai estar lá mais. É isso aí. Tem gente que vem conversar comigo, né? Pastor, me dá um conselho, porque está assim, minha família tá. Eu falo bem assim, hein? Você cumpriu princípios que a palavra de Deus nos ensina? A recomendação de Deus, Fel, aí Deuteronômio 6. Assenta na mesa, instrui o seu filho. Como é que o cara vai fazer isso? Ele só pensa em trabalho. Exato. Se ele não pensa em descanso, um momento de lazer, um momento de estar com a família, um momento de estar com o filho, de criar no caminho. Mas o que a gente faz? Mostra o caminho. Vai lá, vai com a mamãe, vai com o vovô, vai com a vovó. Aí o filho passa a juventude sem o pai. Aí ele entra nas drogas, aí o cara fala assim, mas eu dei tudo a ele. Eu dei um carro, eu dei uma moto, eu dei uma bicicleta bacana, mas não deu carinho, não deu afeto. Por isso que se perdeu. Então, esse tempo de descanso, você que está nos assistindo, pensa. Pergunta à sua família, converse. Vocês são um time. A nossa família é um time. Se você vencer, o time venceu e está tudo certo. Tem gente que pensa na escada, Fel. Eu vou subir, mas quando você chega e a escada é muito grande, se não tiver uma base aqui, vai cair, irmão. Posso contar uma experiência aqui? Lógico. Falando de descanso, eu vivi durante muitos anos da minha vida. Eu sempre fui autônomo, né? Então, autônomo, muitas das vezes, não tira férias. Exato. Então, eu vivi durante muitos anos da minha vida autônomo, trabalhando, 24 horas por dia. Meu Instagram, meu WhatsApp, tudo. O cliente chama qualquer horário, eu respondia.
e vivia 50% na igreja, 50% trabalhando. Enfim. Até o dia que eu quase perdi minha família, irmão. Entende? Quando eu percebi que as minhas férias eram no retiro, eu falei, rapaz, tem alguma coisa... Suas férias eram o retiro da igreja. Da igreja. E no retiro da igreja eu trabalhava mais, óbvio. porque eu trabalho lá para servir os irmãos. Quando eu percebi que as minhas férias eram um retiro, eu fui e acordei. Isso é o que mais acontece também. Exato. Isso é o que mais acontece. Aí espiritualiza o negócio. Vamos lá. Então eu acordei e comecei a perceber que algo não estava certo ali. Até que eu chamei a minha esposa para conversar. Na verdade, minha esposa me chama para conversar e a gente começa a dialogar sobre aquilo ali e eu justifico as nossas férias. As nossas férias é algo espiritual. Deus está no controle de tudo. Botar Deus ainda. Botei Deus no negócio. O diabo Deus tá se fala, levantando. Não, filho, eu não tenho nada a ver com isso, não. Se liga. Aí teve um momento que eu fiz, nesse diálogo nosso, eu espiritualizei. Ela fez o seguinte, então tá, você está certo, né? E vamos caminhar assim, até o dia que eu quase perdi a minha família. Primeiro foi minha filha. Minha filha entra pro quarto e tem um momento de depressão, né? Que a gente fica meio atordoado, sem saber o que fazer, o que está acontecendo. E foi no início da pandemia. Minha esposa, minha família. Então, quando eu quase perdi a minha família, que eu acordei, eu preciso descansar. E talvez você que está nos assistindo hoje não espere esse momento chegar. Não espere você quase perder a sua família. Aproveite esse momento agora que você está ouvindo essas aulas, está ouvindo essas palavras, tudo que está sendo ensinado aqui. Aproveite e anote. Não espere você quase perder, porque eu só aprendi a descansar quando eu quase perdi a minha família. Então, no ano seguinte, na verdade, na pandemia, a gente ficou mais junto. Então, a gente se redescobriu. Nós somos uma família. Pai, eu existo, filha, eu existo, mãe, eu existo. Então agora nós descobrimos que nós somos uma família. E olha que eu tenho 18 anos de casado. Descobrimos agora, 2, 3 anos pra cá. Então, a partir de agora, a gente é uma família. Então, quando a gente se redescobre. A gente se redescobre, a gente começa a perceber, a gente precisa de ter tempo pra gente, descanso. Então, hoje, eu não deixo de sair com a minha família, não deixo de sair com a minha esposa, não deixo de tirar um tempo. Todo mês a gente sai para algum lugar, a gente vai para algum lugar comer, a gente vai ficar sozinho, todo ano a gente tem que fazer uma viagem. Então, de 3 anos para cá que eu aprendi o que é viajar, o que é descansar, o que é estar com a minha família. Mas eu digo, não espere você quase perder sua família. E isso é importante, Anderson. Porque está falando aqui de alguém que serve a Deus, de alguém que tem fé, de alguém que ora, de alguém que lê a Bíblia, que a família é da igreja, que a família louva, se envolve. Porque às vezes, quando o pastor vai falar, o pastor está pegando pesado, o pastor está ensinando para botar medo. Não, porque acontece. E não tem nada a ver porque não acredita em Deus, porque não busca Deus, porque não ora. É porque quebra princípio. Exato. Aí entra nisso. Cara, deve ter o quê? Deve ter uns 2 anos que eu tinha uma live que eu fazia todos os dias, 12:30. 12:30 eu entrava a fazer uma live. E eu falava só com empreendedores. Você tem que prosperar, você tem que vencer, você tem que investir no reino, você tem que crescer, você precisa sair da mediocridade. Um dia eu marquei essa live, não foi proposital, Márcio. Eu estava viajando, estava em São Paulo. E na hora de eu entrar na live eu não consegui porque eu estava na Localiza. Devolvendo carro. Eu falei com o pessoal, não vou conseguir fazer hoje, mas eu vou fazer a live hoje à noite, sexta-feira, 10 da noite. E eu tinha um tema para aula de 12:00. Cara, quando eu tô chegando em casa, que eu liguei a live, eu mudei o tema na hora. Eu fui esperando. Primeiro que eu achei que ninguém ia entrar. Ok? Sexta-feira, 10 da noite. Cara, quando eu começo a abrir a live, começa a entrar gente. Entra gente. E eu falei assim, pois é, pessoal. Sexta-feira, 10 da noite, e vocês estão aqui na live? Pois bem, aqui é o último lugar que vocês deveriam estar. E o pessoal na live assim. Primeiro que é uma live falando de business. Então, sexta-feira, 10 da noite, não é horário de a gente falar de business. Não é horário da gente falar de negócio. É horário da gente falar, é hora de descansar. Esse horário aqui é o horário que você deveria estar com a sua família.
Esse horário é o horário que você deveria estar com a tua esposa, com teus filhos. Não é hora mais de pensar em dinheiro. Mas aproveitando que vocês estão aqui, o tema da aula de hoje chama-se desacelerar. Perfeito. É hora de desacelerar. E, cara, olha, foi a live que eu mais tive feedbacks. Porque, irmão, aí eu vou te falar. Eu bati até, sabe, você sentir gotas de sangue caindo do celular, assim, e você via as pessoas do outro lado chorando, cara. Porque as pessoas estão tão em busca de um sucesso, de uma loucura frenética para ganhar, para vencer. Porque a internet ensina isso, cara. Você tem que vencer. É o outro carro, é o next level, é o novo level, é o avançar. E sabe uma coisa que acontece, cara? Depois que você passa de uma casa de dinheiro, Fel, o dinheiro perde o sentido. Irmão, um pastel de feira, para quem tem 100 milhões na conta, custa R$5. Um pastel de feira, para quem tem R$5 na conta, custa os mesmos R$5. Existem coisas que você pode fazer por você, pela sua família, que você não precisa esperar. Dá para fazer hoje. E, cara, se eu te disser qual foi uma das experiências mais lindas que eu tive com a minha filha, custou R$3,50. Um dia, no meio desse caos, morando no escritório, passando por uma situação extremamente difícil, finais de semana eu ia para casa da minha mãe, porque eu não dormia no escritório, eu dormia na casa da minha mãe. Então a Ana veio ficar comigo nessa data. E eu parei num posto de gasolina e comprei um Kid Bueno. Tem um Kid Bueno? Tem um chocolatezinho assim. E eu deitado num colchão na casa da minha mãe, eu dei o Kid Bueno para minha filha e falei assim: filha, quero te fazer um desafio. Cada chocolatezinho desse, a gente faz uma oração diferente. Eu mordo, eu oro, depois você come um pedaço e ora para que Deus possa mudar a nossa história. Que legal. Olha isso, cara. Fel, a gente orou, o tempo passou. Passou-se anos. Eu levei minha filha para esquiar na neve, fui para os Estados Unidos, viajamos. E, cara, tivemos momentos assim. Um belo dia eu tô em casa, irmão. Minha filha me manda uma foto segurando um Kid Bueno. Nossa. E fala: pai, esse dia foi o dia que eu aprendi a orar com você. Olha o que Deus fez pelas nossas vidas. Forte. Irmão, custou R$3,50 o Kid Bueno. Nossa. Irmão, são lembranças. A minha filha não mandou uma foto, pai, do nosso momento na Disney, do nosso momento esquiando. Cara, ela lembrou dos R$3,50 junto com ela. De arrepiar, né? Não, é sensacional. Porque não é grana. Tempo do descanso. Cara, às vezes é assistindo o programa do Chaves. Às vezes é no SBT. Às vezes é o bate-papo na rua. Quantos momentos como esse eu tive com minha mãe, com meus primos, chupando cana na rua. Sabe? Momentos que não custam dinheiro. Sim. Cara, eu não preciso esperar chegar aos milhões para descansar, para gerar memória nos meus filhos, para gerar memórias na minha família. Cara, o que eu mais vejo, Fel e Márcio, são pessoas que moram em palácios, irmão. Palácios. Que tem 8 quartos. E que ele mora sozinho lá, ele e o empregado. São pessoas que, quando querem que alguém escute eles agendam um horário com uma prostituta. Porque já está no 3º, 4º, 5º casamento. A família já não quer mais saber. Os filhos odeiam. O casamento, tudo, a vida do cara acabou. A única coisa que esse cara tem é dinheiro. A única coisa que esse cara conseguiu construir na vida dele foi grana. E essa pergunta que a gente precisa fazer para quem está em casa. Irmão, será que vale a pena? Será que de verdade vale a pena? Será que de verdade vale a pena toda essa correria, essa corrida dos ratos, de alcançar
os trilhões. Uma vez eu vi um menino de 20 anos falando comigo que ele queria ser bilionário antes dos 30. Hoje o menino está preso. Para que essa loucura? Será que vale a pena? Hoje eu tenho 37 anos e falo para você, cara, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, teria muitas coisas que eu não teria pressa de ter feito. Porque depois que você atinge o primeiro milhão, não vai mudar em nada a sua vida. Então tem muitas coisas que eu poderia ter passado o processo e aprendido. Eu poderia ter curtido mais a paisagem. Dias atrás, um menino me perguntou, sempre aquelas perguntas, se você tivesse 20 anos de idade, o que você faria se estivesse no meu lugar? E a minha resposta para ele foi uma: seja jovem. Entendeu, Márcio? Sim. Seja jovem. Você tem 21 anos de idade, o que um jovem de 21 anos de idade faz? Curte o momento. Viva! Porque a maioria dos caras que começaram com 18, trabalho, performance. Quando chega no 40, sabe o que ele ia fazer, ô Fel? Sabe não? Ele quer viver a vida de jovem. Verdade. Entendeu? Aí agora ele tem grana. Aí o que ele quer fazer? Ele quer viver na balada. Só que agora ele já é casado. Só que agora ele quer uma novinha. Ele larga a mulher e vai pra balada. Aí os amigos dele, ele começa a mudar a roda de amigos e ele vem porque ele quer viver uma vida que ele não viveu. Por que não viveu? Porque não quis. Porque a ganância, porque o desejo, porque, enfim, esse é um tema para a próxima aula. Se você não filtrar com quem você vai andar, você vai entrar em caminhos extremamente tortuosos. Que Deus e Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula.